Olá, mais uma vez, vamos dar continuidade à nossa aula. Falamos nos vídeos anteriores sobre analogia e doutrina, correto? Agora nós iremos falar sobre princípios gerais do direito, correto? Professor, o que é princípios gerais do direito? Os princípios gerais do direito são classificados como princípios monovalentes. O que quer dizer isso? Pressupostos que só valem no âmbito da determinada ciência. No nosso caso, a ciência do direito. Correto? Repetindo mais uma vez, de forma bem clara. Os princípios gerais de direito são classificados como princípios monovalentes, ou seja, são pressupostos que só valem somente para determinadas ciências. No nosso caso, a ciência do direito. Segundo o grande doutrinador Miguel Reale, ele diz o seguinte, que trata-se de enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, seja quanto à sua aplicação e integração, ou mesmo até para a elaboração de uma nova regra, de uma nova norma jurídica. Então, para Reale, ele quer dizer o seguinte, que os princípios gerais do direito eles são enunciados normativos que têm como embasamento, né, um valor genérico, que tem como finalidade condicionar e orientar a compreensão do nosso ordenamento jurídico, ou até mesmo criar uma nova norma jurídica, certo? São ideias jurídicas gerais que se sustentam dentro do nosso ordenamento jurídico, correto? E não necessariamente precisa estar escrito para que haja validade. Os princípios gerais do direito não precisam estar elencados, expressos dentro do texto legal, dentro da norma positiva, para que ela tenha eficácia e validade. Correto? Logo, trata de preceitos essenciais que fundamenta o direito ou certos ramos de direito. Sendo que o seu entendimento atual, que os princípios gerais do direito possuem força normativa. Quer ver um exemplo bem claro sobre essa questão? O princípio da dignidade da pessoa humana. É um princípio geral muito usado hoje no nosso ordenamento jurídico. Podemos elencar outros. Vamos dar alguns exemplos agora sobre o princípio geral do direito, que não estão expressos na lei, que não estão escritos, mas têm sua validade. Quer ver? Falar e não provar é o mesmo que não falar. O ônus da prova está aquele quem alega. Correto? Se você acusar a alguém, você tem que provar. Você tem que sustentar aquilo que você está alegando. Correto? Ninguém pode causar dano a quem causar, terá que indenizar. Se você provocar um dano a uma pessoa, você vai ter que indenizar essa pessoa. Princípio geral do direito. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Dizer, eu não sabia que isso era crime. Eu não posso dizer que eu não sou conhecedor da lei. Eu não posso me eximir, de me abster, de dizer eu não tinha conhecimento que aquilo era crime, que eu não podia fazer isso, que eu não podia fazer aquilo. Então, é o princípio geral do direito. Ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. Tá? Outro princípio geral do direito, bem conhecido no nosso ordenamento jurídico e por nossos operadores de direito. Ninguém pode ser punido por seus pensamentos. É óbvio, não é? Ninguém está obrigado a fazer o impossível. É outro exemplo bem claro. Um exemplo mais claro ainda, muito usado em nosso ordenamento jurídico, principalmente no que se refere ao direito penal como ciência, que diz o seguinte: não há crime sem lei
anterior que o descreva. É importante saber que passou-se a priorizar não mais a letra fria da lei, aquilo que estava expressamente escrito na lei. Ora, antigamente, muito idolatrado pelos nossos operadores, antigamente. Mas sim, hoje, atualmente, nós temos que compreender a norma, que está ali, que está escrito nela, dentro dela. Ou seja, a interpretar a norma está muito além daquilo que está escrito dentro dela. Então, hoje, o direito ele é muito interpretativo. Ou seja, o operador de direito tem que compreender a norma muito além daquilo que está escrito. Então, assim, hoje, é importantíssimo que os juízes ganham muito maior relevância. Os juízes, muitas vezes, se baseiam no seu livre convencimento daquilo que ele entende que está por trás daquela norma prescrita em lei. Certo? Diante da impotência de nossos legisladores em regular todos os casos sociais que outrora continham no nosso ordenamento jurídico, é que foi criada, no artigo 4º da Lei 4.657, a Lei de Introdução ao Código Civil, que diz o seguinte: uma vez omissa a lei, pode-se usar como fonte subsidiária para embasamento os nossos costumes, nossas analogias, as fontes do direito. Os artigos citados que eu acabei de falar agora, o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, ele está dizendo o seguinte, que tendo em mão o caso concreto para resolver, e deparando o magistrado com uma lacuna, ou seja, uma omissão desta lei, naquilo que ele está julgando, ele não pode dizer assim, eu não vou julgar, eu não vou sentenciar, ou sequer irei despachar sobre esse caso concreto. O juiz não pode fazer isso, tendo em vista que essa lacuna da lei, ela pode ser preenchida pelas fontes do direito. Quais são elas? Por jurisprudências, os costumes, a própria analogia e os princípios gerais do direito. Correto? Então, na estrutura do Estado, direito constitucional, se assim desejarmos, encontraremos as chamadas vigas mestras ou princípios gerais do ordenamento jurídico, como princípio da dignidade humana, ou seja, da função social da propriedade. Ou seja, nós podemos dizer em latim, nullum crimen nulla pena sine lege. Eu acabei de falar no início da nossa aula, em exemplos. Não há crime sem que haja lei anterior que o descreva. Correto? Então, é importante frisar e nós entendermos que... Só um minutinho. Que na estrutura do Estado, no direito constitucional, se assim desejarmos, encontraremos as chamadas vigas mestras. Ou seja, que devemos usar como balizamento para que nós possamos embasar ou utilizar, no caso, omissos da própria lei. Então, o nosso ordenamento jurídico, quando há omissão por parte dele, a própria lei de introdução dá o dispositivo, te dá a chancela de usar as fontes do direito. Correto? Só que Hans Kelsen, ele é interessante em falar e em frisar o seguinte, que as fontes do direito são a legislação e o costume. Entendendo-se aqui por direito, apenas as normas gerais do direito. Só aquilo que está no direito. Dentro das normas do direito. Hans Kelsen, ele fala o seguinte, que só há direito dentro das normas do direito.
correto? Se não houver dentro do processo normativo, positivista das ciências do direito, não há como utilizar. Haja vista que esse entendimento já está um pouco ultrapassado, correto? Continuando a nossa regra. Fonte de direito é uma expressão figurativa, que tem mais do que uma significação. O que quer dizer? Esta designação cabe não só aos métodos, mas todos os métodos de criação jurídica em geral, ou toda norma superior em relação à norma inferior. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: direito entende-se também como fundamento de validade de uma ordem jurídica, especialmente quando se falamos em validade. A norma ela é fundamental para que o direito ele seja exercido, correto? Então, falar em princípio do direito, falar em fonte do direito, é falar em ciência do direito e no âmbito geral. A lei, quando ela é omissa quanto à perspectiva de um direito, podemos nos utilizar das fontes, como o costume, a analogia, desde que essa seja um caso semelhante, dos próprios princípios gerais do direito. Correto? Então, a aula que nós tivemos durante esses dias, todas as nossas videoaulas, onde nós falamos sobre leis, costumes, jurisprudências, doutrinas, analogia e princípios gerais de direito, são fontes do direito. São fontes que ajudam o próprio direito, a própria norma positiva a ser exercida dentro do nosso ordenamento jurídico. Correto? Então, fica aqui um forte abraço, força e dedicação, tá? E até a nossa próxima aula. Tchau!